Hoje, o nosso Papo com Elas, nós vamos falar sobre um assunto que nós mulheres conhecemos bem. O espaço entre ser mãe e ser mulher. Quando a maternidade nasce um amor imenso, mas junto com ele muitas responsabilidades, cobranças, culpas. E hoje nós vamos falar sobre esse lugar, sobre não se perder no meio do processo de cuidar, sobre não perder a nossa identidade. E para essa conversa nós vamos trazer uma mulher incrível, empreendedora, mãe, psicanalista, Carmen Alcântara. Vamos conversar com a Carmen Alcântara, que está nos prestigiando hoje aqui no Papo com Elas, sobre a mulher que existe além da mãe. Mas antes eu quero que você se apresente, Carmen, fale um pouquinho de você, da sua profissão, pode ficar à vontade. Um prazer em estar aqui hoje. Realmente, primeiro eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque toda porta que se abre para falar sobre família, para falar sobre esse tema, é um propósito de Deus na nossa vida, né? Então, eu agradeço a você também pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou casada, tenho um casal de filhos, uma filha de 26 e um filho de 11. Eu costumo dizer que eu vivo os dois extremos da maternidade, né? E sou psicanalista, psicopedagoga, terapeuta de famílias e esse é o meu nicho de trabalho. Eu junto a minha profissão com um pouco da minha experiência também como mãe, né? Um período desafiador que eu passei com a minha filha na adolescência, mas isso é conversa para outro momento. E a vida foi me levando, me conduzindo para trabalhar com esse grupo. É muito importante isso, né? Porque você fala não só do seu conhecimento de estudo, mas de vivência, né? Como você acabou de falar, você experimentou na prática e isso é muito bom. Eu tenho duas meninas, mas bem parecidas, né? Uma com 25 e uma com 12, então assim, uma distância, os dois extremos mesmo, né? Uma já na fase adulta e a outra entrando aí na adolescência, que é bem desafiador, né? Mas é um prazer ter você aqui também, Carmen. Muito obrigada. Pra gente já começar entrando nesse assunto, você acha que... Por que as mulheres, né? Qual a sua visão de por que muitas mulheres se abandonam quando viram mães, né? Quando entram na maternidade? Então, a gente pode começar pensando com uma pergunta. Você me fez uma pergunta, eu vou levantar outra. De forma geral, qual é o primeiro brinquedo que a menina recebe quando ela é criança? Qual é, de forma geral, né? Eu não estou generalizando, a brincadeira que a menina tem quando ela é pequena? Casinha, boneca. Exatamente. Então, eu não estou dizendo que é errado, tá? A nossa cultura, ela já vai trazendo, né? Brincar de boneca, filhinho, comidinha. Então, a gente já vai introduzindo isso, que faz parte da nossa natureza feminina, e tá tudo bem. Mas quando essa mulher, ela chega, de repente, na maternidade, ela esquece que antes de ser mãe, ela era uma mulher com sonhos, com expectativa, uma mulher com profissão, com hobbies. Então ela foca somente na maternidade e ela acaba esquecendo de quem ela era antes. Então eu digo que ela se perde de si mesma nesse momento. Entendeu? E aí, eu estava conversando sobre isso hoje, mais cedo, falando exatamente sobre a questão da infância. Que desde pequenos, né, existe uma diferença na hora de se presentear uma criança menina e uma criança menino. Os meninos ganham carros, bola, avião, né? E as meninas coisas de vassourinha, casinha, panelinha, ferro. Existe uma variedade de coisas assim, para brinquedos, né, para criança e para meninas, né? E isso é muito importante, né? Como já vai construindo algo, né, desde de pequenininho. Então, você acha que a sociedade romantiza a maternidade? Acha que é uma coisa assim muito intrínseca da mulher mesmo, sabe? Até tem um ditado que as pessoas falam muito, né, assim, de casais quando se separam, que o filho é sempre da mãe, né? Porque essa responsabilidade sempre fica com a mãe. Então, você acha que a sociedade acaba romantizando a maternidade e aliviando ali pro pai, né? Que na verdade a gente ouve até falando muito, eu vou pedir ajuda ao meu companheiro, eu vou pedir ajuda ao meu marido, como se fosse uma ajuda e não a responsabilidade dele também, porque ele é o pai, né? Então, você acha que a sociedade romantiza um pouco isso? Romantiza, até porque a própria mulher, ela se coloca nesse lugar. De que eu vou dar conta de tudo, pode deixar que eu faço, eu resolvo, e ela não vai dar conta, entendeu? E chega num determinado momento que ela está sobrecarregada. Sim.
entende? Ela acha que vai conseguir equilibrar todos os pratos e não vai. Humanamente é impossível. Ninguém consegue isso, mas tem mulheres que acham que vão conseguir e ficam sobrecarregadas, entendeu? A própria internet já traz isso, né? Porque o que a gente vê na internet é uma família perfeita, os filhos arrumadinhos, tudo muito funcionando muito bem. Porque a internet só mostra o lado bom, né? É. E aí essa mulher, quando ela já tem uma baixa autoestima, ela se compara, ela acaba se comparando e aí vem os conflitos internos. E aí ela não vai dar conta, porque não dá mesmo, não tem como dar conta de tudo. E aí ela se sobrecarrega, né? E aí sofre em silêncio. E às vezes carregando não só os filhos, como o parceiro, o companheiro, a casa, né? E aí tudo fica pesado demais. Isso, e eu quero só salientar algo que você disse aí, quando essa mulher ela fala, eu vou pedir ajuda ao meu parceiro. Mulheres, mães, parceiro não ajuda, ele colabora com a parte dele, tá? É responsabilidade dele também, né? Tanto como seu parceiro de vida, como pai dos seus filhos, né? Exato. Mesmo que, vou colocar aqui, eu sei que hoje existem muitos relacionamentos que às vezes não são os pais biológicos, né? É um padrasto, uma madrasta, mas mesmo nessa situação, se ele tá junto, a responsabilidade é dele também, né? Ou deveria ser. Né? Você percebe como a própria mulher, ela já minimiza toda essa situação, trazendo tudo para ela. Eu vou pedir ajuda, entende? Carmen, como que é possível? Na verdade, eu quero saber se você acha que é possível equilibrar a maternidade com a nossa individualidade, sabe? Porque quando a gente é mãe, né? Não sei se você compactou do mesmo sentimento que eu, mas quando eu fui mãe na adolescência, eu me senti assim, um amor tão avassalador que eu queria ser perfeita, sabe? Eu queria fazer tudo ali bonitinho, direitinho. E até porque eu achava que as pessoas estariam me cobrando mais por eu ser adolescente, sabe? Então, assim, é possível equilibrar essa maternidade e a nossa individualidade e fazer a gente se enxergar como mulher além de mãe? Fala um pouquinho. Pergunta complexa. Ainda falei sobre a adolescência, gravidez de adolescência. Então, eu acredito que sim, Aline. Embora seja difícil, né? Porque, principalmente nos primeiros meses, nos primeiros anos, esse filho ele requer muito da mãe, né? É um período muito cansativo de doação, o sono, são tantas coisas, né? A rotina muda tudo, a rotina do casal, então é possível, porém eu acredito que é mais fácil quando ela tem uma rede de apoio. E aí ela consegue ter um tempo de qualidade para ela, se reconectar com coisas que ela fazia antes, entendeu? Então, assim, quando tem rede de apoio, eu acredito que seja mais fácil. Uma das... Eu vou falando e a gente vai conversando aqui, e como é um papo entre mulheres reais, a gente vai lembrando e vou compartilhando também, né? E assim, eu realmente não tive muito essa rede de apoio, né? Não como eu esperava, pelo menos. Claro que minha mãe me apoiou muito, né? Eu tive ali algumas pessoas próximas, mas em alguns momentos eu me via muito sozinha e desesperador, porque eu ainda estava cursando meu segundo grau, então assim, eu acordava muito cedo para estudar e eu passava madrugada em claro, para dar mamar, né? O bebê acorda, o bebê chora, então assim, tinha dias, amo minha filha, mas tinha dias que eu só queria sair correndo. Eu falei, gente, como que se faz isso, sabe? Porque suga muito. E aí, no caso, eu realmente era mãe solo, né? Então não tinha ali um parceiro para me dar esse apoio. Foi muito desafiador. Muito difícil. No meu caso, eu só queria dormir. A gente fica muito cansada. Eu só queria dormir, verdade. Foi bem cansativo. E aí, já entrando em um outro tema também, Carmen, que aí você já falou que é possível, né? Claro que a gente precisa de uma rede de apoio para que a gente consiga fazer coisas além de mãe, né? Aí, assim, eu lembro que em alguns momentos, se eu quisesse, por exemplo, sair com umas amigas para comer uma pizza e precisasse deixar minha filha, isso não era possível. Comigo também não. Não era possível de forma alguma, porque a minha rede de apoio ali ia me criticar, porque agora eu sou mãe. Então eu não poderia ter esse momento de lazer. Eu cheguei a levar minha filha, desculpa te interromper, Imagina. Mas é algo que marcou também essa minha fase. Levar para o ginecologista. E ela ficou na recepção porque eu não podia deixar. Não tinha com quem contar, né?
Porque as pessoas acham assim, não, você é mãe, agora esse é um problema seu, você se vira, mas a gente precisa de uma rede de apoio. Tudo bem que ninguém tem obrigação. Sim, Tudo mas bem, é uma ajuda, mas, né? Se for possível, né, ajude. Eu até tinha na minha rede de apoio uma ajuda no sentido assim, se fosse para trabalhar. Para trabalhar eu podia contar, entendeu? Para lazer não. Para lazer não. Como se para lazer eu era mãe, então eu não podia, não tinha esse direito, Isso. né? Mas eu também conheço muitas mulheres, né, que convivem comigo, que falam, mas eu não quero ser mãe. Existem mulheres que realmente eu conheço que falam, não quero ser mãe, não nasci para isso, não me vejo sendo mãe. Fala um pouco sobre isso. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque é um tema um pouco polêmico, né? Porque pelo fato de se romantizar a maternidade, quando a gente fala que nem todas as mulheres elas têm esse instinto para a maternidade, as pessoas se assustam. Não, todo mundo nasceu, não. Nem todas as mulheres têm o desejo. Como se o fato de você ser mulher já está implícito que você tem que ser mãe. Não, nem todas têm o desejo e tá tudo bem. Eu até dou, assim, trago aqui, abro aspas, né? Se você não tem esse instinto, não tenha filhos, porque é mais saudável, você vai ser mais sincera, né, com a sua família e com você mesma, porque o filho, ele é para sempre. Porque às vezes a mulher pensa, eu tô empolgada para ter um filho, meu marido quer ter um filho, isso tudo é romantizar, porque as nossas emoções, elas oscilam, né? Hoje eu quero muito, amanhã eu posso não querer muito, mas o filho, ele é para sempre. Então planeje, pense bem, se você no momento está com uma condição financeira, né, que vai possibilitar aumentar a sua família, a gente sabe que são muitos gastos, né? Sim. Então tem muitas coisas que influenciam, então pense bem, tá bom? Até mesmo sobre abdicar de algumas coisas, né? Sim. Como no meu caso eu não planejei, né? A primeira gestação foi realmente na adolescência e eu precisei abrir mão de muitas coisas para ser mãe. Eu sei que muitas mulheres também na minha idade, quando foram mães, não assumiram essa responsabilidade. Foi uma avó, foi uma tia, teve algum suporte de outra pessoa, mas não um suporte no sentido de ajuda. Um suporte de apoio total, né? Tipo, segura aí, criou para mim enquanto eu tô aqui vivendo e não assume essa responsabilidade. Você acha que essas mulheres que têm essa postura seria mais ou menos nesse lugar de que não tinham instinto materno ou só por falta de responsabilidade mesmo, de entender que... As duas coisas, mas eu acho que sobressai mais a questão de não ter o instinto materno. Porque eu falo por mim, acredito que você também. A gente movimenta o nosso dia todo colocando os nossos filhos na nossa rotina, não é? Sim. Eu vou sair do trabalho aqui, eu vou chegar aqui, mas eu tenho que buscar, eu tenho que ligar. Então, é a coisa do instinto, está na veia, está no sangue, entendeu? Então, pensar em delegar isso, o maternar para alguém, é complicado. Então, falta o instinto mesmo. Não é só uma questão de responsabilidade. Algumas pessoas podem até ser, sim, algumas mas sim, não dá para generalizar. Não dá. Porque algumas mulheres, além de delegar isso, né, deixar a função, ela é a mãe, mas outra pessoa que vai assumir aquele papel no lugar dela, e para ela aquilo tá tudo muito bem, né? A gente olha e fala assim, como que a pessoa consegue fazer isso? Mas para ela aquilo tá tranquilo, como se aquilo fosse normal, porque realmente não tem, né? Um instinto materno e tá tudo bem para ela aquilo, né? E o fato de você escolher, né, e poder planejar e dizer eu não quero ter, tá tudo bem também. Tudo bem. Eu acho até mais coerente. Sim. É mais saudável para toda essa família. Sim. Eu não quero, não tenho instinto e tá tudo bem. Eu sempre falo muito aqui sobre validar quem a gente é, sabe? Sobre validar quem você é, as suas emoções, o que você sente e tá tudo bem. Isso. Eu até falo muito sobre a questão financeira, assim, sobre ser a parte mais fácil, entre aspas também, tipo assim, porque se você tem um filho, você não tem condição financeira para sustentar tudo que você gostaria, porque sempre quer dar o melhor para o filho, mas fome não vai passar. Vai comer feijão, arroz, ovo, a gente vai dar um jeito e vai se alimentar. Mas sobre educar, ensinar valores, princípios, limites. Eu sempre falo que essa é a parte difícil. Fala um pouquinho pra gente. É a parte difícil porque a gente sabe que ensinar filho dá trabalho. Dizer não dá trabalho. Dá trabalho. E aí a maioria das pessoas, quando delegam, né, essa educação para terceiros, seja quem for, mãe, babá, creche, é mais fácil para eles, né? Porque normalmente a gente vê muito assim, um exemplo clássico,
uma criança fazendo birra, e aí a mãe fala um não, fala o segundo não, no terceiro, vai. Tá bom. Porque o sim é mais fácil, é mais rápido. E Te você poupa, não ensina né? nada, te poupa o trabalho, de ficar ali ensinando e repetindo a mesma coisa, entendeu? Então, quando eu delego é mais fácil. Sim. E aí você até falou sobre um ponto, né, que muitas crianças são criadas por babá mesmo, ou na creche. Às vezes na creche porque a mãe trabalha, precisa, sim, mas é uma mãe participativa. Participativa. Tá ali por dentro de tudo que acontece na rotina da criança. Porque às vezes, Aline, não é nem a quantidade de tempo, mas é a qualidade desse tempo. Até porque a gente sabe que tem mães que têm tempo com os filhos em casa, mas eu costumo dizer que os filhos se perdem. Tem até um livro que fala, que tem o título mais ou menos assim, Filhos que eu perdi em casa. Você perde o seu filho dentro de casa e não conhece ele. Então, não necessariamente eu tenho muito tempo com meu filho, eu sou uma ótima mãe. Às vezes você pega o seu lado, pro seu filho, se você está ali fazendo alguma coisa, aquela criança fica horas longe de você. Você nem sabe o que aquela criança está acessando, com quem está falando. Eu atendo muitas famílias e assim, quando eu começo a perguntar o que seu filho adolescente gosta, qual é o filme, a cor, o pai e a mãe não conhecem esse filme. Então, não necessariamente é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo. Isso é muito importante se falar, Carmen, porque normalmente a gente ouve muitas mulheres falando disso em relação ao pai. Ele só sustenta, ou ele só dá pensão, ele só provê, né? E acha que isso é o suficiente, mas não é presente. E sim, a gente sabe que isso existe, mas muitas mães também fazem isso, né? Porque, como você falou, não é a quantidade de tempo, é a qualidade. Exato. Às vezes a mãe está ali, no dia a dia, mas ela não conhece aquele filho, ela não convive com aquele filho, ela não sabe as preferências, ou nem o que o filho está realmente acessando, porque às vezes ele está trancado no quarto, está no computador, está na internet, está no celular, e aquela mãe está totalmente alheia. Né? E aí o que aconteceu, desculpa te interromper, Nada, na época da pandemia, muitas famílias, muitos casais se separaram, porque eles foram obrigados a ficar juntos, conviver, coisa que eles não faziam, e não podia sair, não podia nada, e aí ninguém se conhece, eram como estranhos na mesma casa. Então, assim, foi um período de muita procura para terapia, para sessão parental, porque as famílias estavam ali obrigadas a se conhecer, entendeu? Se conectar de novo. Foram forçadas, né? E aí muitos descobriram que na verdade não eram uma família, né? Não se conheciam. O que a maternidade ela pode ensinar em relação a esses valores, né? Que a gente estava falando, sobre conviver, sobre limites, sobre o próprio amor, o amor familiar. Olha, Aline, eu acho que a maternidade, quando essa mãe ela está aberta para viver intensamente essa fase, ela ensina muito, né? Não só para os filhos, mas essa própria mulher, né? Às vezes você teve uma infância onde a sua educação, onde você talvez não tenha tido tanto amor quanto você precisava. E aí a gente costuma falar sobre o vazio emocional, sabe? O vazio emocional é aquele espaço entre o que você precisava receber e o que você recebeu. E aí, às vezes, você se depara, né, com a maternidade e fala, eu vou fazer diferente. Então, ensina sobre valores quando eu quero fazer o que eu não tive, eu quero dar o que eu não recebi, né? Então, assim, a gente tem a oportunidade de fazer um caminho novo na nossa geração. Não que o que nós recebemos da nossa mãe, do nosso pai, não tenha sido bom, porque a gente sabe, né, que muitas vezes eles nos deram o que eles tinham, o que eles sabiam, né? O que era possível para eles naquele momento, e está tudo bem. Mas isso não quer dizer que eu vou repetir. Eu posso fazer diferente e também posso fazer melhor, tá? Não tá ali uma sina, eu preciso seguir isso, né? Não é uma sentença, eu posso fazer diferente. E às vezes o diferente não é nem questão, né, de que eles fizeram errado, né, ou pior, né? Eles fizeram das condições que eles tinham, né, como você colocou, e fazer diferente porque de repente foi a forma como pôde fazer, a mãe pôde fazer, mas machucou de alguma forma. Então você pode mudar, você não precisa machucar o outro também, né? No caso, os seus filhos, porque você recebeu isso lá. E aí, até ouvindo você falar isso, eu fiquei aqui pensando sobre... Não existe uma maternidade perfeita, né? Não é sobre perfeição que a gente está falando. É porque nós não somos perfeitos, né? Mas até compartilhando um pouco, assim, da minha relação com as minhas filhas, e em duas situações diferentes, mas eu fui mãe solo nas duas vezes, né? Da mais velha por conta do divórcio mesmo, porque
só casei por conta da maternidade, sabe? Tá grávida, então precisa casar. E não foi um casamento saudável, não foi adiante. Então eu fiquei com ela muito pequena, criando ela sozinha por conta desse divórcio. E aí, uma escolha minha mesmo, eu escolhi, preferi que seria melhor assim. Mas da minha caçula, eu também criei ela solo pequenininha por conta da viuvez. Que aí eu fiquei viúva e precisei criá-la, né, ali sem a figura paterna. Então as duas, na faixa ali de uns 7 anos, cresceram sem a figura paterna. E engraçado que foi mais ou menos na mesma época, sabe, de idade. Mas eu adquiri e aprendi com isso, assim, sobre mostrar para elas as minhas vulnerabilidades, sabe? Eu nunca fingi para elas, não, de que, tipo, eu sou uma fortaleza, eu sou forte, eu aguento tudo, não. Isso é muito bom. Eu sempre mostrei para ela, ó, não sei como é que eu vou fazer agora, mas a gente vai dar um jeito juntos, o importante é a gente estar junto. E isso é o mais importante. Isso aí. Mas, às vezes eu chorava na frente delas, estava tudo bem, às vezes elas me abraçavam e me acolhiam, sabe? Mãe, a gente tá junto. Então, assim, eu senti vontade de compartilhar isso para falar que não é sobre uma perfeição, mas é sobre um amor. Porque se a gente sabe que a gente está junto, não importa o que a gente vai passar, a gente passa, a gente consegue. E uma característica minha como mãe, e eu sempre falo isso para elas, é que às vezes eu me excedo também. Às vezes eu estou estressada, eu estou cansada e acabo falando algo que naquele momento foi um impulso, um ímpeto meu, mas eu recuo, repenso, vejo que foi um exagero e eu sei pedir desculpa. Não é porque eu sou mãe que eu vou, mas eu sou autoridade aqui e acabou. Não que não seja. a autoridade de mãe dentro de casa prevalece. Mas eu sei abrir esse espaço para ele, olha, eu errei, olha, eu me excedi. Não precisava ter falado dessa forma. Então, me desculpa. E meio que explicar os motivos, assim, tipo, acabei falando dessa forma assim, eu tô cansada, enfim, mas eu errei, sabe? Isso não foi legal. E eu acho que isso nos une muito mais, sabe? Eu vou aproveitar para compartilhar algo também. Por favor, se você me permite. Claro. Eu passei um período muito desafiador com a minha filha na adolescência. E você está falando sobre amor, sobre mostrar sinceridade. Eu acho que se tem uma palavra que define a maternidade é amor, sabe, Aline? Porque se a gente não consegue amar o nosso filho, essa relação ela não vai adiante. Porque, por exemplo, em muitos momentos, quando a minha filha era adolescente, eu ouvi de muitas pessoas, deixa pra lá, deixa embora, deixa fazer, larga. Se eu e meu esposo nós tivéssemos largado abaixo de Deus, né, que nos destruiu, a minha filha não estaria aqui hoje. Então foi o amor que nos sustentou para continuar amando a minha filha, com as escolhas que ela fez, com aquela fase difícil, né, e para que ela resgatasse, né, o amor resgatou minha filha. Então a maternidade é amor, porque os momentos difíceis são muitos, né, e assim as preocupações elas não vão acabar. A gente sempre vai ficar preocupado com o filho, independente da idade. Mãe está casado, adulto, mãe se preocupa, mãe liga para saber se está tudo bem. Então, assim, maternidade é amor. Eu concordo plenamente com isso, porque eu falo assim, às vezes a gente não vai pensar igual, às vezes a gente vai ter divergência de opinião, mesmo sendo mãe e filha, mesmo, né, sendo uma família. Mas o que nos une é o amor. Porque não importa se um pensa verde, outro pensa amarelo, mas a gente sabe que a gente se ama. E que se precisar, não importa a situação, a gente vai estar ali, né? E é isso, isso é maternidade, é o amor, né? As dificuldades vão aparecer, os desafios, a gente passa uns, daqui a pouco vem outras fases, tem outros desafios, mas a gente sabe que a gente se ama, que a gente está junto. E é isso que prevalece, suporta, né? Como a Bíblia já diz, né? Exatamente. Tudo crê, tudo suporta, tudo tolera e a gente vence, o amor sempre vence, né? Eu acredito que o amor mais sincero abaixo de Deus é o amor de mãe, mais puro, porque quando a gente ama o filho, a gente não espera nada. Nada em troca, né? Nada, então a gente só ama, a gente só quer o bem. É isso. Obrigada por compartilhar. E agora, é possível ter uma maternidade assim, leve, como a gente está falando, gostosa? É possível, eu acho que é. Olha, tem um psicanalista, o Winnicott, ele fala que a mãe ela precisa ser somente suficientemente boa.
mais nada. Então, quando essa mãe, ela mostra para o filho, né, e para a sociedade, que ela tem fraquezas, limitações, ela está deixando para esse filho assim um grande presente de que ela é vulnerável e está ensinando para ele que ele também pode ser uma pessoa autêntica, com fragilidades e uma pessoa real. Quando ela entende que não existe maternidade perfeita, ela leva mais leve, entendeu? Quando ela para de querer equilibrar todos os pratos, para de se cobrar, ela consegue sustentar uma maternidade mais leve. Que é diferente, né? Você ser forte e você estar sobrecarregada, exatamente. Né? Existe uma diferença grande. E tem uma maternidade de uma expectativa, não é? De internet, que a família coloca, e a maternidade real. É porque na internet as pessoas colocam o lado bom, e às vezes até floreia um pouquinho, dá uma enfeitadinha, que ali realmente as pessoas não se expõem, Sim. Né? Mas a vida real, nos bastidores, né, por trás, existe uma maternidade real, Sim. Que muitas das vezes a gente chora, e eu sou a chorona. Choro, às vezes eu não sei como agir, mas também falo isso para elas, né? Olha, eu ainda não tenho essa resposta, mas a gente vai pensar junto e vamos chegar numa conclusão, vamos resolver, né? Porque mãe não sabe tudo, né? A gente procura fazer sempre o melhor, mas nem sempre. A gente não tem fórmula para a maternidade. O que dá certo para você não dá certo para mim e vice-versa, mãe. E a gente vai seguindo. É isso. Errando, aprendendo e seguindo. E seguindo sempre. Carmen, foi um papo maravilhoso. Muito gostoso conversar com você. E é um assunto também que tem muito assunto ainda para se falar, né? Se deixar a gente fica. Mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais, de repente deixar um recado para essas mulheres, mães ou não mães, que estão nos assistindo, para deixar um recado para elas, ficar à vontade. Eu quero deixar um recadinho para você, é só uma observação. Não se culpe se você não sentir esse desejo, esse instinto da maternidade. Está tudo bem, você não é uma pessoa ruim por causa disso. E também te dizer, planeje essa fase, para que você possa passar por ela de uma forma mais leve e te lembrar que não existe maternidade perfeita, existe sim a maternidade real, tá bom? E tá tudo bem, peça ajuda, seja sincera, coloque as suas fraquezas, né? Suas fragilidades e vai dar tudo certo. Você vai aprendendo com o tempo, tá bom? Grande abraço, beijo. E eu quero te falar que de repente você é uma mulher que está aqui assistindo esse episódio hoje, esse papo aqui bem gostoso, mas está assistindo aí cansada, culpada, talvez tenha até esquecido de você. Mas antes de ser mãe, existe uma mulher aí que merece ser acolhida, cuidada, amparada, que precisa também de um momento de pausa e de muito amor. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha ele com outra mulher, com outra mãe, que também precisam ouvir isso e entender que tirar um tempo para você não é deixar de amar seus filhos, é se fortalecer.